Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse canal. Na história de hoje nós vamos conhecer Ted Bundy, um assassino cruel, violento, que, segundo informações de época, ele executou, assassinou 65 mulheres. Então, olha, vale a pena conferir essa história. É já depois do break. Eu vou, mas volto. Prontinho, pessoal, já estamos de volta. Para você que não me conhece, muito prazer. Meu nome é Evandro Roque e a partir de agora nós vamos contar a história de Ted Bundy, um assassino cruel e violento. E para você que gosta desse conteúdo, eu quero sugerir a você os outros vídeos dessa série Assassinos Cruéis. Temos, por exemplo, a história de Albert Fish, um estuprador, canibal. É uma história extremamente pesada e comovente. Então eu recomendo. Temos também a história de Ed Gein, um serial killer americano que inspirou a 3 grandes filmes de sucesso, como por exemplo Psicose, O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes. Se você ainda não viu, assista porque vale a pena. Então vamos à história de hoje. É uma história pesada. É um assassino extremamente cruel, violento, que trouxe o sofrimento para tantas famílias, né? Mas que sirva de exemplo para que as pessoas fiquem mais alertas. Acompanhe comigo essa história. Você gostando, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque vai estar nos ajudando muito. E deixe um comentário respondendo a seguinte pergunta: loucura ou maldade? O que você acha? Essas pessoas são loucas ou é pura maldade? Deixe seu comentário porque é importante. Vamos ao vídeo. Theodore Robert Bundy, mais conhecido como Ted Bundy, nasceu em Burlington em 24 de novembro de 1946. Foi um famoso assassino em série que sequestrou, estuprou e matou várias jovens na década de 70. Antes da sua execução, em 1989, ele confessou 30 homicídios em 7 estados, de 1974 a 1978. O verdadeiro número de vítimas, porém, pode ser bem maior. Bundy era considerado um homem bonito e carismático, traços que ele utilizava para conquistar a confiança de suas vítimas e também da sociedade. Bundy se aproximava de suas vítimas em locais públicos, fingindo lesão, incapacidade ou fingindo ser uma autoridade. Antes de atacá-las e deixá-las inconscientes, as levava a locais reclusos para estuprá-las e depois matá-las. Às vezes ele retornava à cena dos crimes, ajeitando o local e tendo relações sexuais com os cadáveres em decomposição, até mesmo em fase de putrefação. Ele decapitou ao menos 12 vítimas e manteve algumas das cabeças em seu apartamento como lembranças. Em algumas ocasiões, ele invadia a casa de suas vítimas à noite e as espancava enquanto dormiam. Em 1975, Bundy foi preso pela primeira vez, sendo capturado pelas autoridades de Utah por sequestro e tentativa de agressão. Ele então se tornou suspeito de uma longa lista de homicídios que aconteceram em vários estados. Ele orquestrou 2 fugas e voltou a cometer crimes na Flórida, incluindo 3 homicídios antes de ser recapturado em definitivo em 1978. Pelos homicídios cometidos na Flórida, ele recebeu 3 sentenças de morte em 2 julgamentos. Bundy, formado em Direito e Psicologia, agiu como seu próprio advogado em vários momentos, concedeu entrevistas a jornalistas e atraiu enorme atenção da mídia por sua eloquência e carisma. Ele tentou utilizar esse interesse midiático a seu favor,
numa tentativa de adiar sua execução. Contudo, Bundy foi levado para a cadeira elétrica na prisão estadual da Flórida, em Hayford, e executado em 24 de janeiro de 1989. Ted foi criado pelos avós, que se passavam por seus pais adotivos. Sua mãe, Eleanor Louise Cowell, era apresentada como se fosse sua irmã, o que só mudou quando esta encontrou o homem que se tornaria o padrasto de Ted e lhe daria o sobrenome Bundy. Sua infância na casa dos avós também teria tido alguns problemas. Ele convivia com as explosões de violência do avô, que muitas vezes agredia a avó. Durante o ensino médio, ele teria sido investigado por roubo 2 vezes e, quando adulto, chegou a trabalhar numa linha telefônica de prevenção ao suicídio. E também no Comitê Anticrime de Seattle, no qual um dos projetos envolvia a prevenção ao estupro. Ele também teria tido uma namorada por um longo tempo, chamada Elizabeth Cluffer. Tina, a filha de Elizabeth, teria sido tratada como filha por Ted. Foi em 1974 que meninas começaram a desaparecer dos campos universitários nos estados de Washington e Oregon, região vizinha à casa de Bundy. No outono daquele ano, o jovem resolveu começar a estudar direito na Universidade de Utah. Não por coincidência, diversas estudantes de lá foram sequestradas, abusadas e mortas. Um dos ataques ocorreu contra Carol Dennott, que felizmente conseguiu escapar e contatar a polícia. A estudante deu às autoridades uma descrição do homem, do Volkswagen que ele dirigia e uma amostra de seu sangue, que ficou em sua jaqueta durante a luta. Poucas horas após o ataque de Dennott, Deb Kent, de 17 anos, desapareceu. Nessa época, pedestres descobriram um cemitério de ossos em uma floresta de Washington. E após análises, foi constatado que os corpos pertenciam a mulheres desaparecidas em Washington e Utah. Investigadores desses 2 estados comunicaram-se e traçaram perfil e esboço de um homem chamado Ted. Uma vez que ele atraía suas vítimas para a porta do carro, muitas vezes dizendo precisar de ajuda para carregar compras, ao aparecer com muleta ou braço engessado, Ted batia nas vítimas e as raptava para desfrutar de suas mortes. Ele preferia matar mulheres jovens e brancas, mas uma de suas vítimas, no entanto, tinha apenas 12 anos de idade. O modus operandi de Bundy evoluiu em organização e sofisticação ao longo do tempo, como é típico dos assassinos em séries, de acordo com especialistas do FBI. Logo no início, consistia na invasão de uma casa durante a noite, seguida de um ataque violento enquanto a vítima dormia. À medida que sua maldade evoluía, Bundy tornou-se mais organizado em escolher suas vítimas e cenas de crime. Uma vez perto ou dentro do seu carro, a vítima era dominada, espancada e algemada antes de ser abusada e estrangulada. Ele admitiu manter alguns corpos em seu apartamento por um tempo e decepou a cabeça de 12 desses corpos com uma serra. No caso de Dona Manson, por exemplo, Ted teria utilizado a lareira de sua ex-namorada Cluffer para incinerar a cabeça decepada. Quando os corpos não eram guardados, eram levados para locais muitas vezes distantes de onde havia sequestrado as vítimas. No local de desova do corpo, Ted removia, queimava as roupas das vítimas. Ele também cometia necrofilia, ou seja, tinha relações sexuais com cadáveres, depois vestia, maquiava, pintava as unhas e até tirava foto dos corpos. E em 1974, ele foi preso por um oficial de trânsito
quando tentou fugir de um procedimento padrão. Alcançado, os oficiais encontraram algemas, um picador de gelo, um pé de cabra, uma meia calça com buracos que ele usava como máscaras e outras coisas suspeitas em seu carro. Ted foi preso por suspeito de roubo, mas depois acusado e condenado pela tentativa de sequestro de Carol Daniels e teria sido julgado pela morte de Karen Campbell, se não tivesse conseguido fugir da prisão em dezembro de 1977. Em fevereiro de 1978, uma semana depois de ter assassinado Kimberly Leach, de 12 anos, ele foi parado pela polícia em Pensacola. Como dirigia um carro roubado, acabou preso. Ted defendeu-se em julgamentos em Utah, Colorado e Flórida, enquanto a polícia tentava achar o rastro de jovens mortos por ele. Num dos julgamentos, Ted, muito seguro de si, se defendeu, recebendo elogios e uma legião de admiradores. Depois de várias apelações, Bundy foi eletrocutado pelo estado da Flórida em 1989. Suas últimas palavras foram: Jim e Fred, eu gostaria que vocês dessem meu amor à minha família e amigos. Jim Coleman era um de seus advogados e Fred Lawrence era um ministro metodista que orava com Bundy durante a noite. Ted havia sido condenado pelo assassinato de 36 mulheres, mas a polícia estima que o número possa chegar a 65.